Boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais um bate-papo com a Ana Carla Sabino, que seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu passo a palavra, então, para a Marcela, que vai apresentar e vai dar início ao bate-papo de hoje. Boa noite a todos e todas. Oi, pessoal. Boa noite, professores e professoras. Boa noite, professora Ana, Vitória. Já aviso de antemão que eu estou com bastante problema de conexão na rede hoje aqui em função de uma chuva intensa que deu aqui na cidade de Curitiba, onde eu moro. Então, professora, peço desculpas se em algum momento eu caí, mas como eu tenho falado aqui, é um retrato do nosso tempo, né? Não tem muito o que a gente fazer, a gente vai tentando administrar. Mas para que a gente não perca mais tempo aqui, eu gostaria de apresentar a professora Ana, agradecer muito por você estar aqui com a gente, trabalhar hoje a temática dos arquivos. Tive contato com a professora Ana por meio da live do GT de Ensino de História da UNPU, Ceará, que ela também falou sobre essa temática e ela vai trabalhar com a gente aqui hoje também nesse formato de pergunta, de conversa, a partir dos questionamentos de cada um de vocês. Professora Ana Carla Sabino é do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, coordenadora e docente do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, também pela UFC, docente orientadora do Programa de Residência Pedagógica, coordenadora do Laboratório de Ensino e de Aprendizagem em História e do Grupo de Estudo e Pesquisa em História, de Ensino de História, do Departamento da UFC. Professora coordenadora dos estágios, docente em História. Professora Ana, seja muito bem-vinda e passo a palavra para você, para que você possa se apresentar e aí tocar também, então, a discussão que nos une hoje. Ok. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu agradeço bastante a Marcela, a professora Marcela, a professora Vitória pelo convite. Eu estou muito feliz, eu gosto bastante de falar sobre esse assunto. É mais uma oportunidade. E, assim, só uma correção, que, na verdade, ainda consta no meu currículo, né, ainda estando como coordenadora, docente orientadora do programa Residência Pedagógica. Na verdade, eu não sou mais, né, a primeira edição do programa encerrou em janeiro desse ano, praticamente, e aí eu não estou nesse novo edital, né? Concorrendo, participando desse novo edital. Mas eu vou falar do Residência Pedagógica, com certeza, como de outras experiências. Então, pessoal, é o seguinte, eu estou entendendo que é um bate-papo, né? Então, é uma conversa, eu vou ficar um pouco à vontade para apresentar as minhas interpretações, o roteiro que eu construí, e também alguns materiais, né? Eu tentei, não sei se dá para todos observarem, né, montar um certo cenário aqui atrás de mim, né, certo? Que, se possível, quando possível, eu vou puxando os documentos e mostrando para vocês. Mas, assim, como essa minha fala, ela envolve 3 situações, né? Na verdade, 3 perspectivas que são fundamentais para o nosso trabalho, para esse trabalho sobre o arquivo do estudante de história na escola, que é o que é ser estudante, o que é ser professor de história e o que é ser escola, o que é a escola. Então, são perguntas básicas, são perguntas fundamentais para o desenvolvimento, assim, para a construção de significados desse trabalho. Então, nessa definição do que é ser o estudante, né, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou pedir licença para pegar aqui, é uma imagem, eu espero que vocês possam ver, né? Na verdade, esse é um desenho de uma aluna da escola Paulo VI, uma escola aqui de Fortaleza, eu falo de Fortaleza, né? Então, é uma escola de educação profissional, e essa aluna, eu fui falar na sala dela, na turma dela, e ela falar sobre o que era o programa, na verdade, dar uma aula junto com um grupo de residentes, né, do programa Residência Pedagógica, e do professor preceptor, né, do professor da escola.
E eu fiquei muito surpresa e muito feliz quando eu estava exatamente com essa roupa que eu estou agora, e ela fez esse desenho, né? Ela me desenhou assim, de uma forma muito bonita, muito carinhosa. E esse é um dos documentos, esse é um dos registros que eu guardo, né, que eu tenho, que servem como provas de mim, certo? Na verdade, esse conceito chamado provas de mim, essa terminologia, ela advém de uma série de artigos de uma professora arquivista australiana chamada Sil McMash. Eu não sei exatamente se a pronúncia é essa, mas depois eu posso passar as informações para vocês pelo meu e-mail, por outros contatos, né, as referências. Mas, enfim, então, eu acredito que essas referências, essas identificações que a gente possui, né, o que é você, o que é você, o que é que você faz, onde você trabalha, essas referências são referências da nossa, fazem parte de uma identidade coletiva, são referências de trabalho, mas aqueles registros que, na verdade, são representações sobre como os outros me veem, como os outros são capazes de me desenhar, né, de uma forma tão carinhosa, tão bonita, eu acho até que eu fiquei melhor do que o que eu sou, né? E esses materiais, esses papéis, esses registros, esses testemunhos são muito significativos daquilo que eu estou compartilhando com vocês, chamado Provas de Mim. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão, a discussão sobre a importância e a necessidade da construção e da formação dos arquivos, né, do arquivo do estudante de história na escola, provém por exemplo, dessa situação, dessa necessidade de nós, enquanto professores, né, enquanto professores de história, de nós trabalharmos com os estudantes, os nossos estudantes, a essa questão do testemunho, a importância da memória, a importância da formação e do significado dos arquivos pessoais, que, na verdade, os arquivos pessoais, né, eles não são só arquivos íntimos, particulares, eles são provas de nós também. Então, da mesma forma, eu mostrei para vocês um registro que eu ganhei de uma aluna em 2019, que é uma prova de mim, uma prova, ela talvez estivesse gostando do que eu estava falando, eu não sei, ou se distraiu, enfim, de alguma forma, eu criei uma situação que chamou a atenção e ela se deu o trabalho de desenhar. É uma expressão de afeto e escolaridade, porque os alunos desenham muito, os alunos... Enfim, então, aquilo que eu mostrei para vocês, é identificado como uma prova de mim, prova do que eu... de como as pessoas me veem, né? No caso, uma estudante, ela também é prova de nós todos, né? Ou seja, de uma situação de ensino e aprendizagem, né? De uma situação que vai além dessas de referências particulares, né? Ou seja, um momento em que o aluno, né, uma turma, ela produz registros, né, produz materiais, documentos, e aí podem ser os documentos mais diversos, né, de gêneros diversos, eles estão ali produzindo registros sobre eles, né, registros acerca do que eles aprenderam, do que eles não aprenderam, né, no que se refere ao aprendizado histórico, mas eles estão também produzindo, no caso, na relação entre aluno e professor, provas de nós enquanto pessoas que aprendem, pessoas que ensinam. Ou seja, há aí uma síntese, né, muito importante, que é estabelecer relações de significado específicos a papéis sociais
né, dentro dessa relação de docência e discência, que é o ser estudante e que é o ser professor de história. Muito bem, essa é apenas uma introdução, uma breve introdução do que eu preparei, assim, fiz um roteiro bem maior, mas para contar essa história para vocês. Na verdade, eu penso que eu vou compartilhar um pouco a história dessa pesquisa, que ela ainda está em andamento, em construção, né? E é uma pesquisa com muitas colaborações, né? Com muitas pessoas participando. Eu preciso dizer que eu sou uma formada em História, graduada em História, mestrado, doutorado, mas eu também tenho uma formação não formal, digamos assim, nem em arquivos, né? Eu não cheguei a cursar a graduação, mas eu tenho todo um currículo que me dá suporte técnico, né, e acadêmico também, com relação aos arquivos, e é algo que eu sempre trabalhei desde a graduação, e no doutorado, meu doutorado é sobre memória arquivística, né, memória arquivística no Ceará no século XIX. Então, como que o nosso arquivo, o atual arquivo público do Estado do Ceará, ele se constrói, entendendo que os documentos surgem antes dos arquivos, né? Então, eu tinha uma preocupação em entender, em compreender como é que, de onde provinham os documentos, quem produziam, como é que estabeleciam as relações entre a tipologia documental. Então, eu fui muito à frente, assim, nas discussões da arquivologia com a história, e eu estou nesse caminho até hoje muito fortemente, né? E aí, claro que essas escolhas, eu falo assim, mas quem me conhece, que tem provas de mim, sabe muito bem que eu sou uma colecionista, assim, uma colecionadora, eu sou uma professora que criou, que tem muito fortemente a sua autobiografia, assim, muito organizada, muito pronta, né? Então, eu tenho desde documentos, eu guardei, né, muita documentação da época que eu era estudante, porque tem uma coisa interessante nessa construção do arquivo do estudante de história, né? Que vem dessa minha memória de escola também, porque eu gostava muito mais de ser estudante do que de estudar, muito mais. Eu era apaixonada, eu sou ainda, mas eu era bem mais na época, claro, apaixonada pela minha escola e pelos meus amigos e por tudo por boa parte dos meus professores. Então eu tinha uma relação muito forte de querer ser estudante e ter isso guardado nos meus afetos do que de estudar. Eu não era uma pessoa que gostava de estudar, e, consequentemente, por várias razões, né? Eu entendi depois por que eu não gostava muito de estudar, né? E depois por que eu fui para escolher a história como profissão, né? E aí eu tenho um arquivo muito importante de carteiras de estudantes, de agendas escolares, de boletins, não só meus, como dos meus amigos, né? E provas, fotografias. Eu fui acumulando isso de uma forma muito frenética, né? Muito forte, como diz o Derrida, né? No Mal de Arquivo. Enfim, e esse material e compondo esse acervo, que depois agora ele é acervo, eu doei para o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de História da UFC, que eu coordeno. Então, esse material é acervo de estudo, está aberto para as pessoas estudarem, perceberem como esses instrumentos, esses registros que são produzidos pela escola. Percebam, vocês vão perceber que há uma diferença entre a tipologia documental, os registros que as escolas, de forma, no que diz respeito à gestão de arquivo, à gestão da escola, à administração, à Secretaria de Educação, né, do que elas fomentam e produzem, e aquilo que os estudantes, em situações de ensino e aprendizagem,
no desenvolvimento de projetos com seus professores produzem, certo? Então, eu tenho muito mais esses materiais de carteiras de estudante, né? E provas, algumas provas, mas boletins, todos eles, agendas, né? Do que o que eu fiz na escola. Então, eu tenho referências através dos meus boletins e eram, na época, nos anos 80, 90, né? Eram as referências conceituais, e tudo vinha, quando eram conceitos bons, estavam assinalados em azul. Quando eram conceitos ruins, estava assinalado em vermelho. Então, meu boletim era todo vermelho, sempre, muitas vezes, né? Fui me escapando. E eu tenho esses registros, né? Esses registros eu entendi depois que eu não gostava de ser estudante, não entendia porque eu não me dedicava a disciplinas, mas eu entendi pelos meus gestos pessoais de arquivamento, né? De construção de espontânea um pouco, né? De como a escola era importante na minha vida, como a escola era fundamental na minha, eu precisava estar na escola para existir, enquanto pessoa, enquanto jovem, né? Enquanto cidadã, enquanto uma pessoa que mora com seus pais, enfim, né? E nesse material, desse acervo, depois, bem mais adiante, aí eu comecei também a guardar, a arquivar os documentos, os materiais escolares da minha filha mais velha, que se chama Alice. Inclusive, o projeto inicial do Arquivo do Estudante de História na Escola se chama o Arquivo do Estudante, a História de Alice. Então, eu tenho preparado, assim, eu fui guardando, assim, materiais da Alice. Hoje ela tem 19 anos, mas desde quando ela inicia a sua vida escolar, com 1 ano e meio, 2 anos, e aí eu já sabia o que eu estava estabelecendo uma relação com os arquivos pessoais muito fortemente, né? Uma relação com os arquivos pessoais que também conversa com o que a gente chama de arquivo familiar, arquivo privado, né? Arquivo íntimo, mas na verdade são todos arquivos pessoais. Então eu estava nesse caminho, né? E aí a história da Alice, para que serviu a história da Alice, né? Eu consegui criar uma linha do tempo, vamos dizer assim, estabelecer uma cronologia daquilo que eu identifiquei, mãe e professora de história, né? Daquilo que eu identifiquei, o que eram trabalhos, materiais referenciais de história, né? Da aula de história que ela estava tendo, né? Ou mesmo dos primeiros momentos em que aprende a ler, a interpretar textos, certo? E eu consegui estabelecer, desde ela muito pequena até o momento do terceiro ano, né? Assim, como há mudanças, né? Mudanças do que é o ensino, o que é a educação infantil, né? Como o apelo para aquilo que a gente sabe, reconhece como matrizes, né, da competência histórica, do aprendizado histórico, como, de alguma forma, isso aparece muito mais fortemente, apareceu, pelo menos, nos materiais que eu avaliei, né, na educação infantil e no ensino fundamental, um pouco ainda no 2, e no 3, aliás, no ensino médio, nem tanto, né? Então, eu organizei esse material, eu já mostrei esse material para muitas pessoas, já discuti, e eu uso para responder, enfim, 2 perguntas, né? O que o aluno aprende quando ele aprende história, e o que o professor ensina quando ele ensina história. Na verdade, esses registros, que são registros pessoais, né, que são registros de uma... Não foi a Alice que guardou, né? Na verdade, ela guarda pouquíssimas coisas, né? Eu é que, talvez sabendo que eu guardaria, que eu ia reter, né, essas referências, esses registros,
eu então me senti responsável, né? Então, dessa relação de pessoa, certo? Essa relação entre esse diálogo entre o que a gente reconhece como provas de mim, que também são provas de nós, os arquivos pessoais, as memórias individuais, elas dão suporte para experiências coletivas, para a compreensão da identidade social, da identidade cultural, da cultura histórica de um tempo, né? Então, esses materiais, e aí no caso nós estamos falando de registros estudantis, né, de desenhos, de pequenos textos, né, das provas mesmo, mais formais, eles são reveladores de uma compreensão curricular, eles são reveladores de como a graduação, por exemplo, ela reverbera na formação, de fato, na formação dos professores, porque eu pude, inclusive, acompanhar professores em diferentes momentos, né? As professoras na educação infantil, os professores e as professoras no ensino fundamental e os professores e professoras no ensino médio. Então, em idades diferentes, enfim, é um ensaio estatístico também bastante importante. E dessa relação de arquivo pessoal, né? Isso para mim, essa questão dos arquivos pessoais, ela é a baliza, ela é um suporte, é o fio condutor, certo? Dessa discussão ela dialoga, na verdade, com a perspectiva do ensino, da aprendizagem e da formação dos professores, tá? Então, daí foi que eu comecei a, então, pensar de uma forma, sair dessa relação com os meus, né? Dentro dessa relação, eu já entendi, eu já senti uma empatia comigo mesma, com as minhas memórias, com as minhas referências. Eu passei a acreditar mais fortemente nessa questão, nessa ideia, nessa necessidade, na pesquisa, né, no projeto de pesquisa chamado Arquivo do Estudante de História, certo? E eu tive a oportunidade de dialogar muitas vezes com os colegas professores que fazem parte do laboratório de ensino, que são cúmplices de tudo isso que eu estou falando, né? Professores que começaram a doar os seus materiais, seus projetos, né? Os trabalhos belíssimos que os alunos fazem, desenvolvem com tanto carinho, com tanto gosto, né? E com projetos longos, né? Projetos que os professores fazem em diferentes turmas, né? Eu não vou... eles estão quase todos aí aparecendo no chat, né? No chat. Eu não vou falar os nomes para não ser injusta, mas todos sabem de que eu estou falando. Então, são doações importantes, né? De que os professores começaram a reconhecer, então, né? Partiu de algo pessoal, mas não privado, certo? Eu compartilhei, eu reconheci que essas referências que eu tinha faziam parte de um processo histórico da construção do ser, né, do ser estudante, do ser professor. Os colegas professores, muitos reconheceram isso e até hoje doam livros, projetos, provas, cadernos. Os próprios estudantes das escolas, quando nos visitam, eles fazem isso, né? Eles constroem esses vínculos, né, com o laboratório. Então, o laboratório ainda é um espaço compartilhado. Ele é um arquivo, ele não é o arquivo da escola, mas ele é um espaço arquivístico, ele é um espaço que produz e recebe, acolhe, né, acervos, mas ele é um espaço compartilhado no momento em que nós somos referência para as escolas e as escolas são referências para nós. Nós não existimos se as escolas não estiverem conosco nesse processo de reconhecimento, nesse processo constante de construção mais uma vez,
do que são provas de mim e do que são provas de nós, certo? Então, dessa perspectiva, né, do laboratório e tudo mais, em 2018, eu coordenei o programa Residência Pedagógica, fui docente orientadora do programa Residência Pedagógica, com uma turma muito grande, era a primeira edição, né, do programa Residência Pedagógica, com uma cerca de 25, uma média de residentes, e 3 professores de 3 escolas, né? Eu também não vou pronunciar os nomes para não esquecer, embora não seja algo difícil, mas eles estão aí. Eu vou só citar as escolas, né? Então, as escolas que foram nossas, com quem nós trabalhamos, era a Escola Liceu de Messejana, a Escola Paulo VI e a Escola Antônio Valmir, que todas 3 são escolas da rede pública estadual do ensino médio aqui no Ceará, né? Só a Escola Antônio Valmir, que é na região metropolitana de Caucaia. Então, dentre tantas tarefas, atividades que os residentes fizeram, eu reconheci e compartilhei com eles que essa construção do arquivo do estudante de história, certo? Assim, como a construção desse arquivo de história dos estudantes de história, eles são importantes para a formação inicial, para a formação continuada deles e dos professores que vão continuar na escola, uma vez que eles iriam passar uma temporada, né? Foi uma boa temporada de quase um ano, né? E como também isso era importante para os estudantes reconhecerem que o aprendizado deles pode ser algo verificado de forma processual, de forma passo a passo, né? E de forma diversificada. Então, em síntese, que eu acho mais interessante que vocês possam perguntar, nós, então, criei um instrumento, certo? Deixa eu procurar aqui, um instante. A gente criou um instrumento que chama Instrumento de Pesquisa para Avaliação Individual do Estudante, e com várias questões, né? Então, para cada atividade, os residentes escolhiam alguma atividade, não seriam todas aulas, né? Mas para alguma aula oficina, algum trabalho que eles fossem fazer, eles poderiam trabalhar com essa perspectiva do arquivamento. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de metodologia, ensino de história, associada à metodologia do arquivamento, né, do arquivo, dos processos de arquivamento. Então, o principal era que os residentes, os estudantes do curso de História, eles conseguissem perceber as relações pautadas na interpretação histórica, né? As relações ligadas ao aprendizado histórico, mas que dissessem respeito, principalmente, a um dos elementos desses processos, que é a interpretação histórica. Então, nós lemos o Hilsen, lemos a Isabel Barca, nós lemos muita coisa, né? São leituras mais específicas no que diz respeito ao ensino de história e algumas leituras também, algumas experiências no que diz respeito aos arquivos, né? Enfim, e aí, preenchendo esse material, né? Vou só mostrar assim para vocês verem, né? Papelzinho, né? Os alunos, cada residente, ele preenchia, certo? Esse instrumento para cada aluno, certo? Então, esse instrumento perguntava se o aluno conseguia, se ele descrever, se ele apontava elementos de argumentação ou de explicação, se ele suscitava aspectos relacionados à investigação histórica. Então, foram 4 itens, né, ligados à descrição, explicação, argumentação, investigação, evidência e interpretação, né? Então, eles tinham que observar a atividade do aluno e fazer
avaliação mais significativa, essa avaliação mais trabalhada, e claro que tinham outros elementos no instrumento. Então, vejam só, no mínimo, cada residente aplicou essa instrumentalização, esse processo de registro, em duas atividades, e elas tinham que ser duas atividades diferentes. Por quê? Porque era necessário estabelecer uma comparação, né? Como determinado aluno, ele se expressava melhor, ele dava sinais, vestígios de que ele pensava, expressava melhor o seu pensamento histórico através de um texto escrito, ou como ele fazia isso através de um desenho, de uma imagem, de um comentário, enfim. Então, tinham que ser atividades diferentes para existir essa comparação, essa avaliação comparativa no sentido de observar o indivíduo, né? Observar esse ser. Vocês lembram que foi a primeira coisa que eu falei quando eu iniciei aqui essa palestra, né? A importância do ser estudante. Então, além do reconhecimento das relações de construção identitária, pessoais, que o estudante precisa ter, certo? Ele também precisa reconhecer a condição dele de estudante dentro de um processo de ensino e aprendizagem, que é um processo que é o que acontece fundamentalmente na escola. Mas, com relação a isso, a gente, nós professores e eles também, quase não possuem registros, né? Na verdade, esses registros existem nas gavetas, nos armários de alguns dos professores, ou quando os professores devolvem para os alunos, né? Mas eu penso que é nossa responsabilidade, aí eu falo por mim, enquanto professora, formadora, enquanto pesquisadora da área de ensino de história, coordenadora do Prof. História, né, do laboratório, e também dos estágios docentes na UFC, é nossa responsabilidade e tem que ser nossa preocupação fomentar, dar subsídios para que esses arquivos eles possam existir. E eles podem existir de diferentes formas. Eles podem existir nas pastinhas, certo? Porque aí nós formamos dossiês, né? Dossiês para cada aluno, um dossiê, né? Um dossiê individual, né? O interessante, mas é que não foi possível fazer, é que o aluno prepare a sua pasta, que o aluno faça uma capa, que o aluno escreva sobre ele, que o aluno doe para o professor algum objeto, alguma coisa que seja muito prova dele mesmo, né? Além do que a gente já reconhece como provas de nós, né? Então, nós formamos, né? Temos, assim, várias caixas de arquivos, de materiais, que os estudantes, que os residentes, muito bem realizaram, né? Na verdade, eu orientei, eu acompanhei, eu convenci, né? Porque não é simples, eu estou falando tudo de forma muito abreviada, é um processo muito maior, muito mais intenso, né? Mas o que importa é que os alunos tiveram esses estudantes, e eu espero que outros, né? Porque é um projeto que eu vou continuar. Aliás, ele tem vários passos e perspectivas, mas que eu espero continuar. E aí, o que gostaria, para exemplificar, que por favor, a professora Vitória mostrasse algumas fotos. Pode ser, professora? Pode ser sim, Carla. Ana Carla, você quer que a gente já mostre as fotos agora, ou eu posso colocar umas perguntas antes? Eu acho que mostrar as fotos, aí pronto. Tá. Eu fico para as perguntas. Tá, eu vou mostrar então as fotos, e aí na sequência, eu tenho várias perguntas aqui, acho que daqui a pouco vai aparecer mais algumas aí também. Tá bom. Então vamos lá, eu vou... Agora, você quer que mostre? Você vai mostrando e eu vou comentando, tá, pessoal? Certo. Rapidinho. Então vamos lá. Muito bem, pessoal.
Essa na escola, Liceu de Messejana, com o professor Jorge, eu preciso dizer o nome do professor Jorge, porque ele é um parceiro, um amigo, há quase 10 anos, nos estágios, PIBID, eu já fui coordenadora do PIBID, né? Então, nós pegamos uma sala, nós queríamos criar um espaço, queríamos que essa ideia de arquivo, ela fosse também reconhecida numa perspectiva de um lugar na sala do aluno, né? Então, a sala não era assim, ela foi sendo pintada e construída. Aí você pode mostrar a próxima, Vitória. Opa, parece que está travando aqui a próxima. Vamos, espera aí, só um momentinho. Certo. Opa. Então, era uma sala em que de encontro dos estudantes da escola, um lugar bonito, porque ficou realmente bonito, com muitos quadros, com muitas mensagens, muito pintado, né? Eu contei muito também com a colaboração da minha amiga, professora Ana Carine Martins, que na época estava comigo nos trabalhos do Residência Pedagógica. E eu estou louca que apareça alguma outra foto que tem uma mensagem na parede que, para mim, é bem de estudo. Essa? Não, essa é a sigla da escola, né? Do Liceu de Messejana, aqui em Fortaleza. Uhum. Deixa eu ver se é a próxima. Acho que é a próxima. Então, só um instante. Então, para vocês identificarem como nós trabalhamos com o que nós tínhamos. Nós tínhamos caixa arquivo, muitas caixas arquivo, e papel e pastas, e foi assim que nós trabalhamos. Mas a produção digital, né, os registros digitais, os registros que são nato-digitais, eles também são peças, podem ser documentos, né, dessa história do estudante de história, tá? Mas aí é só uma ilustração de um arquivo que foi feito lá em outra escola, inclusive, na escola Antônio Valmir, por um dos residentes. Vê se tem a outra foto, por favor, Vitória. Pronto, só essa é a última. Então, essa quem também me conhece sabe que eu sou apaixonada. Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu gosto de pessoas, eu gosto do trabalho que eu faço, eu gosto enfim. Então, eu gosto muito de um determinado cantor chamado Belchior, e muito mesmo, e usei, né, me apropriei de uma frase dele, de uma parte de uma das músicas dele, que diz assim: na parede dessa memória, essa lembrança é o quadro que dói mais, né? Então, bem essa parede não está pintada de vermelho sem propósito, essa frase não está aí sem propósito, esse lugar é um lugar de leitura, certo? Então, nós estávamos vivenciando, isso foi final de 2019, meados de 2019, né? Então nós estávamos com uma discussão muito forte com relação à democracia, ditadura. Então tem vários quadros aí na sala que fazem referência a uma filmografia nesse sentido. E é isso, né? Na verdade, o que esse trabalho do reconhecimento, do gesto, da cultura pessoal de arquivamento, que cabe a todos nós, né? Que nos diz respeito enquanto ser humano, antes mesmo de ser estudante ou ser professor. Esse aspecto, esse elemento básico da condição humana, ele faz parte da nossa vida, da construção dos nossos testemunhos, da nossa memória, da nossa história, da forma como nós agimos, inclusive da forma como nós agimos em alguns momentos de modo irresponsável, né? Então, também é interessante nesse trabalho de arquivamento pessoal, de produção de registro, né? Do aluno entender que as provas, que o que ele faz na escola não é só um material de avaliação para nota, que são elementos de uma historicidade, de uma forma de ensinar, de uma forma de aprender, de uma forma de comprovar a existência dele
também naquela escola e naquele momento, e enquanto estudante, né? Mas, acima de tudo, para que ele aprenda a agir, a ter cuidado, ter compromisso ético, né? Com o compartilhamento de informações, certo? Com a produção é o que a gente está um pouco vivenciando hoje, né? Aí também é uma conversa longa e comprida, mas eu já falei 40 minutos, e olha que eu faço tudo no caderno, ó, certo? E eu estou... e aí eu falei nem metade, ainda bem. Pronto, agora eu vou ficar calada. Ana, eu tenho várias perguntas aqui, também a gente já tem algumas perguntas do público, e eu gostaria de perguntar o seguinte, eu também gosto muito dessa coisa do arquivamento, né? Isso desde a graduação, né? Aquela ideia do arquivar a vida, né? Não apenas no aspecto escolar, mas no aspecto pessoal. E aí a pergunta é a seguinte, pensando na condição das escolas, né, que eu creio que é fundamental que a escola tenha um arquivo, tenha um espaço de arquivo, mas nem sempre é isso que é possível, né? Mas, agora, pensando do ponto de vista do professor, enquanto profissional, esse processo de arquivamento enfim, das fotos, e, enfim, todo o processo de arquivamento, né? Como pode ser feito isso de maneira, inclusive, assim, a pergunta, eu me lembro que eu tinha uma grande dificuldade, assim, dificuldade não, uma dificuldade de decidir como guardar as coisas, né? Eu, por exemplo, eu já optei pelo arquivo suspenso, pelas pastas suspensas. Para mim, foi a melhor forma de guardar, né? Mas, enfim, esse processo do arquivamento pessoal do professor enquanto profissional, e de que forma ele pode fazer isso e por que isso é tão importante, pensando aí no professor, né? Aí depois a gente vê no caso do aluno, né? Ele enquanto um profissional. Muito bem. Você viu, óbvio, né, que eu falei de mim, eu comecei contando um pouco da minha história, né? E eu falo não como Ana Carla apenas, eu falo como professora Ana Carla, departamento de História e tudo mais, né? Que tenho já uma caminhada interessante nessas preocupações com a formação docente. Então, eu falei um pouco de como acontece, da forma espontânea que eu acumulei registros na minha condição de estudante, e como eu faço isso hoje, né? Assim, como eu faço... Claro, todos nós temos os nossos arquivos, né? Os nossos arquivos de trabalho, os nossos slides, as nossas aulas, nosso planejamento, mas só quem sabe só quem vai saber do que eu escrevi para falar para vocês hoje é quem tiver acesso ao meu caderno, né? Então, já que eu não escrevi, não fiz nada no computador, eu fiz esse registro em cadernos, e cadernos a gente ou guarda ou descarta. Eu guardo muito, né? Mas, enfim, o que acontece com os professores, o que eu percebo, né? Eu vou falar de forma bem geral, é que os professores, eles vão, infelizmente, assim, associando a a rotina diária, né, da escola, que quer saber do preenchimento do diário de classe. Aí o preenchimento pode ser por escrito ou online, não importa, mas é preenchimento, é escrita, né, é registro. Então, vai cumprindo com uma agenda que é uma agenda da escola, passa a ser dele também, claro, ele tem esse compromisso. Mas essas referências que são solicitadas pelas escolas, que são provenientes da escola, da gestão escolar, ficam com a escola, certo?
fica lá nos registros da escola, e um dia, quando o professor for precisar fazer uma progressão, ou se aposentar, eu creio que todas essas referências serão verificadas. Então, boa parte os planejamentos de aula, certo? Os projetos que os professores desenvolvem, eu percebo, Vitória, que ficam com eles, certo? E o máximo que acontece claro, acontece a partilha com os alunos, mas essa documentação, que é extremamente importante para nós, professores das licenciaturas, como seria bom se eles pudessem, eles podem ser, né, partilhados, como esses materiais, eles são reveladores de um processo da intelectualidade do professor, da aula de história, da aula presencial de história, certo? Das percepções do professor com relação ao aluno e dele mesmo. Ele não é um professor de um jeito, quando ele iniciou a carreira dele, e ele não é o mesmo, nem no meio e nem no final, sei lá, quando ele está se aposentando. Mas como nós vamos saber disso? Essa é uma pergunta. Inclusive, aqui, eu antes de falar com vocês, eu fui verificar algumas... Só para vocês terem uma ideia, eu acho que acontece em vários lugares, o Arquivo Público do Estado do Ceará, ele tem um acervo muito bom relacionado à instrução pública, a uma documentação relacionada à educação no Ceará, mas do século final 18, 19 e início do século 20. Certo? E aí? E cadê? E onde é que estão? Como é que eu tenho acesso? Porque também não adianta só, se você não cria as conexões entre as secretarias de educação e o arquivo público, eu fico sem... O acesso é mais difícil, né? Porque o arquivo público tem a preocupação e o compromisso de tornar público aquilo que é produzido pelos poderes públicos, pelos agentes públicos, né? Especialmente pelos professores, aqui no caso, pelos professores. Então, são essas experiências de pesquisa relacionadas à história, à memória da educação, ou do ensino de história, das escolas, elas vão acontecendo através de muita peleja dos estudantes, né, de história, dos pedagogos, dos estudiosos da área, né, indo nas instituições, ou pesquisando em jornais, muita literatura. Nós temos material, é claro que temos, mas a gente não... por isso que eu disse também na minha fala, os documentos, aliás, eu falei antes da gente entrar no ar, né? Eu disse, é preciso prestar atenção que os documentos, eles surgem de forma grandiosa antes dos arquivos. A gente, a não ser que eles já surjam nato digitais, né? Eles já surjam dentro de uma plataforma, etc. Mas, na maioria dos casos, ainda não é isso que acontece. Com boa parte dos nossos documentos pessoais é o que acontece, né? Você entra para pegar tirar uma certidão, alguma coisa, você já acessa uma repartição pública, uma instituição pública, e está lá o teu registro com o CPF. Eles têm esse arquivo, né? E vai, por uma indexação, você vai ter acesso ao que você está pedindo. Mas, enfim, não é uma... É preciso, só para... Não sei se eu respondi, mas é preciso que a gente, certo? E aí eu me coloco, professores e pessoas que trabalham com as escolas diretamente, né? É o meu caso, por conta dos estágios, por conta do Prof. História, por conta do laboratório e por conta do meu compromisso de ofício de historiadora. É preciso que a gente fale mais sobre esses processos pessoais de arquivamento, que são processos pessoais, mas, ao mesmo tempo, são processos pessoais e públicos, certo? Servem são importantes, na medida em que as pessoas reconhecem isso, para que a gente tenha outras referências que falem sobre o nosso trabalho, que não seja só a SEDUC, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. É preciso que as entidades, que as escolas e que os sindicatos
e as universidades, elas possam pensar melhor essa questão. Nós estamos falando da função social dos arquivos. O que eu estou falando para vocês, eu não sou arquivista, né? Mas eu estudo os arquivos e sou uma educadora, e eu penso que há um compromisso social com relação aos arquivos, e isso existe, todos sabemos disso. Então, é preciso que todos nós possamos ser produtores, né, de referências, de registro sobre a nossa categoria, sobre nós professores, sobre quem são os estudantes. A pergunta da Vitória, se a gente pensar com relação aos estudantes, eu acho que ainda é mais dramático, porque, e eu não estou falando da vida, da produção, os jovens falam muito deles mesmos, né? Eles fazem isso nas redes sociais, isso é interessante, é importante, mas não é o modo como eles fazem isso nos interessa, certo? A forma como eles usam as redes, determinadas redes sociais para determinadas postagens, nos interessam, dizem muito. Mas não é aí que eu quero chegar. Eu estou falando da construção de uma compreensão histórica datada, localizada, numa determinada escola, com um determinado professor, durante um determinado período, né, que acontece na vida daquele jovem. Principalmente, não só no ensino médio, eu falei do ensino médio, mas durante boa parte, durante esses momentos, durante quase toda a vida dele, né? É claro que há muitas dificuldades e eu poderia dar várias perspectivas de como fazer isso, a partir de pequenas amostras, ou de uma forma mais ampla, de uma forma completamente digital, certo? Então, existem N possibilidades. O que não pode mais existir é esse silenciamento. É um professor produzir um trabalho de dissertação, por exemplo, de mestrado, entrevistar os alunos, trabalhar com os alunos, usar todos os questionários e os registros que esses alunos fizeram, que foram ótimos e que serviram para a sua dissertação, para o seu texto, para a sua hipótese de trabalho, e depois esses materiais, pronto, ficam só com o professor. Ora, o professor, há uma mediação de autoria nessa relação, há uma mediação em que foi uma situação, os materiais foram produzidos com o consentimento dos estudantes, claro. Então, eles precisam, naquela escola, num determinado período, então é interessante que eles possam servir para o outro professor. O professor tem que entender que ele aprende com o outro professor, né? Alguns sabem disso. Eu sei bastante o quanto que eu aprendo. Tudo isso que eu estou falando é aprendizado de vivência com os amigos professores das escolas, né? E com os meus amigos também do departamento. Mas especialmente tendo esse olhar. Enfim, já falei muito de novo, não tem jeito. Ana, eu lembrei na tua fala da experiência da tese, né, que eu produzi essas fontes junto com os alunos, e eu acho que cai justamente no que você estava falando, né, porque toda vez que eu me deparo e volto nesses arquivos, nesse material, nessas fontes, eu tenho novos questionamentos e novos pontos de vista a partir de um mesmo material. Então, a riqueza disso é muito grande, né? Eu acho que daria para trabalhar a partir dali várias produções, vários artigos, enfim, só em cima daquela empiria, né? E aí eu queria juntar esse comentário eu achei muito pertinente, estava lendo aqui no chat, que incentivar os alunos, né, a guardarem seus registros escolares é semear neles a relevância, né, a importância que existe na preservação do patrimônio histórico coletivo. Então, acho isso uma dimensão bem né, relevante do que você está ponderando. E já emendo com uma pergunta que a gente está caminhando aqui para os nossos minutinhos finais, da professora Leandra Couto. Boa noite, quais são as principais referências acerca do tema e como o professor pode conciliar este trabalho paralelo
a sua prática cotidiana em sala de aula? Quais seriam os caminhos? Bom, eu já peço, Marcelo ou Vitória, para que vocês disponibilizem o meu e-mail, certo? E também o endereço do laboratório de ensino, porque essa pergunta da colega, da Leandra, ela é tudo, né? Mas, enfim, aí eu posso... as referências são todas pautadas relacionadas aos arquivos, à antropologia dos arquivos, né? Os arquivos pessoais, muitas publicações que trazem essa referência dos arquivos, pensar os arquivos como sendo o arquivo das pessoas, que aí é uma dimensão muito além do arquivo pessoal. E o arquivo pessoal dá a entender que o estudante é capaz de achar que ele não tem um arquivo pessoal, que quem tem arquivo pessoal é um intelectual, um escritor, né? Mas assim, Leandra, o que eu estou propondo não precisa necessariamente ser uma experiência, e eu tenho uma construção metodológica para isso, posso compartilhar com você e com quem quiser. Não precisa ser uma experiência diária, certo? Mas ela pode ser, pelo menos, durante um ano inteiro que você está trabalhando com a turma, ela pode ser uma experiência que aconteça, pelo menos, em 3 momentos que você, no seu projeto, no seu planejamento, que você considere significativo, certo? Você considere que que não necessariamente... É interessante que não seja a própria prova parcial, bimestral, não sei como se chama nas cidades de vocês, né? Não sei se você é daqui, mas é interessante que sejam outros projetos, outras formas que os alunos possam expressar, né? os seus registros, né? As suas formas de escrever. Eu não vai ter tempo aqui, mas eu ia conversar também que mais recentemente eu comecei a desenvolver um estudo paralelo, compartilhado, acerca da produção de diários, né, nesse tempo de pandemia. Eu aprendi isso, né, estou aprendendo como essa produção de diários acontece a partir de algumas professoras que estão realizando esse trabalho, e aí também é uma escrita de si, né, é uma referência biográfica, mas é uma referência que o aluno fala do tempo, o aluno fala da forma como ele assiste a aula, ele vai falar de muitas outras coisas, né? Certo? Então, eu estou um pouco aflita, estou entendendo que está acabando o tempo, mas, Marcela, tem muita coisa, muito material, é uma discussão longa, certo? De certa forma, não está muito... Às vezes até se confunde com movimentos estudantis, né? A ideia é não colocar não estigmatizar, vamos dizer assim, o estudante, referenciar só aqueles estudantes que, notadamente, socialmente, ou na própria escola, são os estudantes que estavam na linha de frente de um movimento, de uma ocupação de uma escola, ou de um movimento contra a ditadura, né, os movimentos estudantis. Aqui nós temos bons trabalhos sobre isso, tanto estudantes universitários como os estudantes secundaristas. Mas esse é um ponto importante, inclusive material para estabelecer essa conexão dos processos, que o aluno entenda por que alguns trabalhos dele serão arquivados, né? É interessante essa relação mas são boas referências, depois eu passo tudo direitinho, para os alunos criarem essa empatia. Mas eu estou falando do aluno comum, eu estou falando de mim. Eu disse no começo que eu gostava muito mais de ser estudante do que de estudar, né? Assim, não achava que eu tinha nenhuma referência nesse sentido, assim, para a escola. Depois sim, né? Depois talvez, mas como essa identificação, que depois eu entendi que ela existiu, ela me trouxe até aqui, me fez
estudar, me fez ser professora, certo? Então, é isso, assim, são essas empatias, essas conexões, né, que a gente tem que estabelecer com o estudante. E outra coisa, o arquivamento dos trabalhos, dos registros estudantis, na aula de história, em especial, e no ensino médio, e no terceiro ano, eu acho que é um ponto-chave, ele é crucial, ao meu ver. Por quê? Porque para o aluno entender, quem sabe, que isso também, essa compreensão não é fácil, essa compreensão ela vem muito mais da nossa vontade, do nosso desejo, do que muitas vezes do próprio aluno, mas para que o aluno entenda que terminar o terceiro ano e não passar no Enem não é o fim de tudo, certo? Que é o fim da escola, que é o fim que não é a representação negativa, é o símbolo de que tudo deu errado quando ele nesse tempo todo que ele foi estudante. Cadê as fotos, né? As escolas fazem os projetos, eu acompanho, visito. Cadê onde é que estão esses materiais? Vamos expor isso, né? E eu estou falando, dando ideia, mas as pessoas sabem que eu também me coloco à disposição, laboratório, meu suporte pessoal, intelectual, o que for, né? Para que isso aconteça, para que esse movimento aconteça, né? Então, é isso. Eu não sei, acho que agora eu vou deixar que vocês falem e encerrem. Bom, a gente teria algumas perguntas, mas já estamos chegando no nosso tempo. Eu gostaria de lembrar, a temática é super importante, assim, vamos deixar as suas referências na descrição do vídeo, né? O link para o laboratório, né? Eu particularmente tenho muito interesse em conhecer, né, em saber o que vocês estão fazendo, de repente trazer a experiência também aqui para o nosso laboratório de prática de ensino, porque a gente tem uma biblioteca de livros didáticos, mas não essa ideia do arquivo é muito interessante, né? De repente até a gente consegue compartilhar algumas figurinhas, né? E aí, só um minuto, Vitória. Tem alguns amigos que estão pedindo para que faça a pergunta. Que eu não pude expressar aqui, não vai dar mais tempo para responder, mas eu estou à disposição, certo? Assim, para a gente conversar melhor, para explicar melhor o que são essa questão dos arquivos pessoais. E eu vou só adiantar uma coisa, viu, Márcio Porto, meu amigo, diretor do Arquivo Público do Estado do Ceará, com muito orgulho. Sim, podemos pensá-los de forma híbrida, né? Eu falei isso o tempo todo. A gente tem vários planos, A, B, C, várias possibilidades, porque a escola é assim, ela acontece, a gente pode, se é possível usar os recursos digitais, nós usamos, se não é possível, nós não usamos. Mas o que é interessante, né, é que a gente capte, que a gente reconheça essa identidade estudantil dentro da nossa escola e do nosso trabalho. Legal. Desculpa, a pergunta do Márcio passou, eu nem estou achando mais aqui no chat, mas você comentou. Bom, então a gente vai finalizar e eu gostaria só de fazer um lembrete que o link para o certificado já foi disponibilizado. Quem não conseguiu pegar, tem algumas pessoas que não conseguem acessar o chat, ele está disponível no site do laboratório, www.lapeis.com/certificados. Então, é só clicar no link, preencher o formulário, que você solicita o certificado. A gente tem muita dificuldade de emitir certificado após 30 minutos de finalização da live, que é quando a gente encerra o formulário, tá, pessoal? Não dá para emitir certificado depois disso. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a professora Ana. Vou passar a palavra para a Marcela. Marcela hoje teve algumas dificuldades
com a internet, né? Uma chuvarada em Curitiba, derrubou um monte de árvore, um monte de gente sem luz. A Marcela está aqui bravamente resistindo, né? Apesar do caos que deve estar a cidade, né, Marcela? Exatamente, Vitória, mas consegui acompanhar. Professora Ana, muito obrigada, né? Fui caindo aqui, aliás, não caí, eu despenquei literalmente, mas faz parte. Obrigada pela sua contribuição. Pedimos desculpa aqui aos colegas, né? Espero que não estejam chateados, mas faz parte. A gente nem sempre consegue, aliás, acho que praticamente nenhum encontro a gente consegue trazer todas as perguntas. Faz parte da prática, seleção. Mas espero que possam voltar a estar com a gente aqui em outros momentos, em outros programas e, se possível, nos ajudando a divulgar. Tá? A nossa programação do mês 7 de julho já está pronta e a gente está disponibilizando já nas nossas redes, ou por e-mail, ou Facebook, Instagram, todas as nossas redes sociais aí. Tá bom, professora Ana? Muito obrigada pela sua contribuição. E que a gente possa cada vez mais valorizar o trabalho que a gente faz, as produções dos alunos, aquilo que é construído dentro das escolas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana, muito bom conhecer o seu trabalho, né? Com certeza trocaremos figurinhas, e eu agradeço a presença de todos e todas pela participação em mais essa transmissão. Boa noite a todos e todas, então.